bom estar na presença do Senhor, né? Mais uma semana de vitória. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? A bondade do Senhor é maravilhosa para conosco. Sem Ele nós não somos nada. Por isso é motivo de nós estarmos alegres na presença do Senhor. E hoje nós relembramos tudo que o Senhor fez por nós, por ter morrido na cruz, pagado um alto preço. Por hoje nós temos a liberdade de adorar e exaltar o Senhor. Hoje nós temos a salvação garantida, porque Ele pagou o preço por nós. Aleluia. Por isso é motivo de nós adorar e glorificar, exaltar o Senhor com todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração. Adorar o Senhor. Amém? Amém. Sobre nossos joelhos, vamos estar orando. Obrigada. Glória a Deus. Deus, te louvamos, Pai. Te adoramos o teu nome, Pai, porque tu és santo, tu és poderoso, Senhor, tu és digno, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por mais uma semana de vitória que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Jesus, por ter aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque tu és tão bom, Senhor, tão maravilhoso. Mesmo, Senhor, se merecemos, mesmo sermos falhos, sermos pecadores e miseráveis que somos, mas a tua misericórdia tem estendido, Senhor, todos os dias em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te louvamos. Obrigado por este amor tão grande, este amor tão maravilhoso para conosco, Senhor. Ah, que amor é esse, Senhor? Que o Senhor pagou um preço tão alto, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos render a teus pés, Senhor. Nós possamos nos prostrar diante de Ti, Senhor, para que a nossa adoração, Pai, chegue ao Teu trono, Senhor. Receba a nossa adoração. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Tudo aquilo que nós temos feito, que nós temos agido, que nós temos pensado, falado, que não foi agradável a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, para que o nosso louvor, Pai, chegue com cheiro suave ao Teu trono, Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Derrama da Tua glória, do Teu poder neste lugar. Que possamos sair daqui cheio de Ti, cheio da Tua presença. Que possamos, Senhor, sair daqui, ó Pai, convicto, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso. Que nós possamos nos render todos os dias aos Teus pés. Que nós possamos ter intimidade todos os dias contigo. Que o nosso coração possa desejar o Senhor todos os momentos, todos os dias, Senhor. E temos intimidade contigo, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, como Tu és lindo, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Nós oramos, Senhor, pela nossa cidade, Senhor. Salva Pedra Preta para Ti, Senhor. Salva muitas vidas deste lugar, ó Pai. Coloca Seu exército de anjos em volta dessa cidade, Deus. Guardando com Teus anjos, Senhor. Livrando de toda potestade. Livrando de todo o mal, Senhor. De toda astúcia maligna, Pai. Que tenta muitas vezes, ó Pai, destruir os lares, as famílias. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, todo demônio de destruição. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, oramos também, Senhor, pela prefeita dessa cidade, pelos vereadores dessa cidade, Senhor. Ah, Deus, pela Secretaria de Saúde dessa cidade. Nós oramos também, Senhor, pelo hospital dessa cidade. Deus, pelas UPAs. Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, cada médico, cada enfermeiro. Pai, cada um, Pai, que trabalha ali naquele hospital, Senhor. O Senhor possa abençoar, Pai, cada um, Senhor. Ah, Espírito Santo. Abençoa, Pai, cada comércio dessa cidade. Prospera, Senhor, os comércios dessa cidade. Prospera, Senhor, as indústrias dessa cidade. Prospera, Senhor, aqueles que são autônomos também, Senhor. Prospera. Abre as portas para Teus filhos, Pai, nos empregos. Que eles possam ser amados, Pai, abençoado o seu trabalho. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar, Senhor, a renda dos Teus filhos, Senhor. Ah, Deus, abençoa os celeiros dos Teus filhos, ó Pai. Que eles venham ter com abundância, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Abençoa cada dizimista e ofertante da Tua casa. Ah, Deus, que eles possam ser abençoados por Ti, ó Pai. Que Tu, ó Pai, és santo e poderoso. Ah, Deus de poder e glória. Abençoa também
filhos nas estradas, livre de todo perigo, de todo acidente, Senhor. Coloca teu exército de anjos em volta dos teus filhos, ó Pai, que eles possam se sentir guardados e protegidos pelo Senhor, ó Pai. Oh Espírito Santo, faz presente em nosso meio, Senhor. Faz presente, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Usa teu servo com poder, Pai, e autoridade. Que não seja ele, mas que seja teu Espírito Santo falando através dele, Senhor. Pai, seja abençoado, Pai, o ministério de louvor. Pai, abençoa, Pai, teus filhos, ó Pai. Ah, Deus, usa eles, Senhor. Use, Pai, a cada garganta. Use as vozes dos teus filhos. Use, Senhor amado, a vida dos teus filhos. Que através do louvor, Senhor, vidas possam ser curadas, vidas possam ser edificadas e transformadas, Senhor, através do louvor, Senhor. Guarda eles, Senhor, guardado em ti, Pai. Guarda eles de todo ataque, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também os músicos, Senhor. Unge as mãos dos teus filhos, ó Pai. Ah, Deus, que podemos tocar. A unção do Senhor possa estar sobre eles, ó Pai. Ah, Deus, que podemos colocar as vozes também. Ah, Deus, possa ser com unção sobrenatural, Senhor. Abençoa também a mesa do som. Abençoa a mídia da tua igreja. Abençoa todos que têm, ó Pai, envolvido na obra do Senhor, ó Pai. As tias que têm cuidado das crianças, Senhor. Aqueles que têm honrado a mesa da ceia, Pai, que têm, ó Pai, decorado a Deus a casa do Senhor. Abençoa, Pai, as mãos das tuas filhas. Que o Senhor possa retribuir em dobro, Senhor, tudo que elas têm feito, Pai. Elas têm feito com amor e com alegria, Senhor. E o Senhor agrada, Deus, aquilo que nós fazemos para o Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor com alegria, o Senhor agrada, o Senhor retribui em dobro, Senhor, aquilo que fazemos para ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós nos rendemos aos teus pés. Por isso, Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Ah, Deus, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos o teu nome, porque tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de honra, de glória, de exaltação. Não há outro Deus além de ti, ó Pai. Nós estamos aqui como igreja, Pai, nos prostrando diante de ti, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha, Pai, ah, Deus, abençoar a tua igreja, abençoar cada um dos teus filhos que estão neste lugar, abençoa as nossas crianças também, Senhor. Guarda as nossas crianças em ti, ó Pai. Abençoa as escolas, as creches. Deus, guarda as nossas crianças, guarda a mente das nossas crianças de todos os pensamentos mal. Deus, em nome de Jesus, Pai. É só o Senhor que pode guardar as nossas crianças, Senhor, que tem sido vítima, Pai, da sociedade, tem sido vítima, Senhor, muitas vezes, ó Pai, da ideologia de gênero, Pai, que tem nos colocado uma ideia na mente das nossas crianças. Pai, por isso eu peço a Ti, guarda a mente das nossas crianças, proteja, Senhor. Ah, Deus, que haja paz nos lares, Senhor, que haja alegria nos lares, Senhor. Repreende todo espírito de discórdia, repreende todo o mal, Senhor. Ah, Deus, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o inimigo tenta destruir, Pai, as famílias, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, porque a família é sempre o teu coração, o Senhor ama, Pai, e nós, Pai, começamos a nossa adoração em nossa casa, através de quando nós cuidamos bem da nossa família. Ah, Deus, é ali que o Senhor começa a manifestar o teu poder e a tua glória. Ah, Deus, através dos nossos lares, Senhor, que nós possamos entender isso, Senhor, e começar adorando o Senhor, Pai, é na nossa casa, Senhor, ensinando os nossos filhos os teus caminhos, Senhor, ensinando a tua palavra, Senhor, aos nossos filhos, para que eles, quando crescer, não venham desviar dos teus caminhos, Senhor. Ah, Espírito Santo, traga cura neste lugar, Senhor. Ah, Deus de poder, tu és o Deus de milagres, Senhor. Quando o médico diz que não tem jeito, o Senhor diz que tem, Senhor. E eu creio no impossível do Senhor. Ah, Deus, que haja um movimento de cura neste lugar, Senhor. Se há alguém doente neste lugar, possa sair curado e restaurado. Se alguém triste, possa sair alegre. Se alguém, ó Pai, depressivo, possa sair daqui restaurado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cobre este lugar com o teu sangue, Senhor. Renova as nossas forças. Renova as nossas vidas todos os dias. É isso que eu te peço, Pai. E eu creio, Senhor, no mover do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Que nessa noite a gente possa deixar todo o estresse da semana, toda a angústia que a gente passou lá fora. E nessa noite a gente possa estar realmente se
presente. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na ira ardente.
com seus olhos fechados. Desde quinta-feira, o Senhor tem ministrado algo no meu coração, algo muito forte. Desde o louvor, que foi sobre cura. E muitas vezes nós temos que crer no Deus do impossível. Tantas pessoas ainda com enfermidades que a gente não sabe aonde está. A gente não sabe se a pessoa precisa talvez de uma cura na alma. Talvez é algo que aconteceu lá no passado. Ou talvez é uma cura de uma enfermidade mesmo. E nós olhamos para situações muitas vezes e falamos: nossa, mas eu não tem nada que vai me curar, não tem nada que vai fazer com que eu possa melhorar, não tem nada que vai fazer com que eu viva melhor. Mas aí nós esquecemos da palavra que mostra o quão o Deus do impossível é real. A presença dele é real neste lugar, assim como ele é real. Nós temos que parar de tratar o Senhor como se fosse alguém de muito longe. Alguém que talvez que se esquece da gente. Nessa noite nós conseguimos já sentir a presença dele aqui. E talvez faz tanto tempo que você não pisa no Santo dos Santos. Mas não importa a distância, o tempo que faz que você não pisa no Santo dos Santos. Se ele te trouxe aqui hoje é porque ele quer renovar algo na sua vida. Ele quer te trazer cura porque ele é o Deus do impossível. Ele quer fazer muito mais do que você pensa e acredita. Ele quer tocar no seu coração, ele quer tocar na sua vida. Aproveite cada momento que você está aqui hoje e adore o Senhor em espírito e em verdade. Dê o seu máximo para o Espírito Santo nessa noite. A presença dele é real, é tão real que é até palpável. A gente já pode sentir esse amor. E o Senhor quer ministrar algo a mais em você hoje. Abra sua boca e fale com ele. E obra em mim, eu querer.
santo, santo, santo. Obrigado, Jesus, por nós termos o prazer de sentir a Tua presença nessa noite, Pai. Muito obrigado, Jesus, por nós podermos contemplar a beleza da Tua santidade, Jesus, nesta noite. Muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nunca esqueceu de nós. Que mesmo nós, muitas vezes, esquecendo do Senhor, Pai, o Senhor nunca esqueceu de nós, e a Ti nós somos gratos, Deus, por esse amor, por esse cuidado. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é nosso convidado especial nesta noite, Pai. Nós estamos aqui para relembrar, Deus, o dia da Tua morte, Deus. Hoje é dia de ceia, Pai. Nós estamos aqui, Deus, para relembrar, Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos também ser tocados por Ti, Jesus. Nós profetizamos, Deus, nesta noite, Pai, a cura do Senhor, Pai amado, Pai querido. O Senhor é Deus das causas impossíveis. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença, Deus, que o Senhor venha tocar, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha tocar cada vida aqui, ó Pai, mas que nós venhamos entender, Pai, sobre o relacionamento contigo. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Jesus. A criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos Teus pés. Pra sempre governarás. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado.
agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui adorando o Senhor, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Graças e paz. Todo mundo da bênção, amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Agora nós vamos aqui alguns avisos. Na quinta-feira, nós continuamos aqui com o nosso culto de avivamento. Amém, irmãos? Fica comigo, avivamento. Diga, eu quero avivamento. Amém. Então, a quinta-feira é o dia do avivamento aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão acompanhando o grupo da igreja. Nós estamos com um propósito de campanha, uma campanha de 40 dias, que veio da CBN, juntamente com o pastor Domingos, da igreja Renovo de Cuiabá. Nós estamos no jejum de murmuração. Diga comigo, murmuração. É proibido murmurar durante 40 dias, né? Quem está conseguindo? Diga amém. Ninguém está conseguindo? Gente, nós estamos nesse propósito de jejum de 40 dias. E eu quero deixar avisado aos irmãos que quando estiver faltando 7 dias na última semana, não sei se já é na próxima, nós vamos fazer mais um jejum de 7 dias. Amém? Lembra daquele primeiro jejum que nós fizemos? De 7 dias? Nós vamos emendar junto com esse jejum, um jejum mesmo de propósito, para Deus trazer para nós, para esta igreja, um verdadeiro avivamento. Amém? Um avivamento do poder de Deus, quebra de maldição, para que Deus venha restaurar vidas, restaurar a família, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nós precisamos jejuar e orar. A única forma de nós vencermos essa batalha é jejuando e orando. Amém? E aí nós vamos agora ver a apresentação das crianças, que vai fazer uma apresentação hoje aqui para nós. Glória a Deus. Sou
Graças a paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos achar? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Amém. Irmãos, o dízimos e ofertas é algo de fé. Através desse gesto nosso de fé, a gente pode expressar a nossa gratidão a Deus e deixando claro que Deus é dono de tudo na nossa vida. Ele provê todas as coisas. E na palavra de Deus, Deus fala que nós devemos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, com alegria, não com tristeza. E quando Deus fala que é com alegria, isso quer dizer que não devemos fazer barganha com Deus. Eu dou algo para Deus e o Senhor me dá algo de volta e eu determino aquilo que eu quero receber de Deus. Não é assim que funciona. Quando a gente fala de dízimo e oferta, é algo tão antigo na igreja que todos os cultos é falado, todos os cultos é explicado, todos os cultos é passado essa mensagem, mas nem todos têm ainda no coração aquele desejo de ofertar, aquele desejo de dizimar. A palavra de Deus fala que quando a gente dizima e quando a gente oferta, nossa vida é abençoada, porque Deus nos honra. Da mesma forma, quando a gente honra Ele com a nossa gratidão, né, com a nossa fé. Falando de gratidão, de ato de fé, de colocar, em outro versículo fala também que a gente pode fazer prova, né, com Deus sobre isso. Quando a gente é dizimista fiel, quando a gente é ofertante fiel, a gente pode fazer prova de Deus sobre isso, né? Eu lembro quando eu iniciei a minha primeira faculdade, na época era muito cara a mensalidade. E mesmo eu ter conseguido uma bolsa, uma porcentagem, mas mesmo assim ficava muito pesado para mim conseguir pagar aquilo ali 5 anos todos os meses. Mas eu fui na fé, porque era um sonho que eu tinha e eu falei para Deus assim, Deus, é caro para mim, porque eu já tinha outras contas, né, outros compromissos, mas eu sei que o Senhor vai me honrar. E por diversas vezes, irmão, chegava tipo assim, hoje é o dia de eu pagar o boleto da faculdade. E eu não tinha um centavo para conseguir pagar aquele boleto. Só que Deus me honrou 5 anos de uma tal maneira que eu nunca cheguei no momento de atrasar um dia da minha mensalidade. Chegou o dia de eu não ter o dinheiro, e todos sabem que eu sempre trabalhei com clientes, dependendo, né, de atendimento ali. E Deus sempre me honrou de, tipo, no final da tarde, eu consegui aquele valor para conseguir honrar com aquele compromisso. Então, quando o pastor me chamou, leva a palavra do dízimo, a mensagem, já veio isso na minha cabeça. E muitas coisas Deus me honrou, como Deus honrou os irmãos também. Porque se cada um vir aqui falar alguma coisa que Deus honrou você no ato de fé, na sua gratidão, de você ser um dizimista fiel, eu acredito que todos nós aqui vai ter muita coisa para falar. Não é só eu que vou ter algo para falar. Então Deus, irmãos, Ele honra a gente de uma maneira tão sobrenatural. E isso não é a questão, eu vou pagar o dízimo e eu quero isso de volta. Ele pode honrar você em diversas outras situações, não somente relacionadas à área financeira, mas que nós possamos ter no nosso coração a certeza que Ele está no controle, a certeza que Ele vai nos honrar, por mais difícil que aquela situação pareça, mas Deus vai nos honrar. E que nós possamos colocar nos nossos corações também a alegria de falar assim, eu sou um dizimista fiel.
Isso não é para todos. Isso são somente para aquelas pessoas que têm o coração grato a Deus por tudo que Ele nos dá todos os dias. Porque às vezes nós encerramos o mês, por exemplo, hoje é o segundo dia do mês. Passamos o mês de outubro e conseguimos muitas coisas. Deus nos honrou de várias maneiras e de várias formas. E nós iniciamos o mês de novembro. Será que nós já parou e falou assim, não, eu vou pedir, a gente lembra sempre de pedir. Vou pedir diversas coisas no mês de novembro. Mas será que eu parei e eu tive aquele coração grato de agradecer a Deus por tudo que Ele me deu, por todas as portas que Ele abriu na minha vida no mês anterior, no mês de outubro? Será que nós já paramos para ter essa reflexão? Porque dizimar é ato de gratidão. A partir do momento que eu dizimo, que eu venho aqui e eu deposito o meu dízimo, a minha oferta, eu estou falando para Deus, eu sou grata ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor me deu. Então que nós possamos ter alegria no nosso coração e vir aqui trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas com gratidão. Não, Deus, hoje eu não tenho. Mas Deus vai abrir as portas, Deus vai tocar no seu coração, Deus vai organizar da sua vida de uma tal maneira que você vai passar a ter essa alegria no seu coração de você passar a ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, porque isso é bíblico, isso é mandamento, isso é princípio de fé. Amém? Vamos nos levantar para a gente fazer uma oração e que você possa vir trazer os seus dízimos, as suas ofertas com alegria no seu coração. Pia, hoje eu não tenho, mas eu senti no meu coração que é legal esse negócio e eu senti, eu não tenho nada nas minhas mãos. A palavra de Deus fala que é ato de fé. Então vou convidar vocês, irmãos, a mesmo que você não tenha nada hoje nas suas mãos, mas por um ato de fé, você vem aqui na frente e traz e coloca aqui o seu nada. Mas você está tendo uma fé, você está tendo um ato de fé de colocar o seu nada aqui hoje, para Deus abrir as portas, não somente, entenda bem, não somente o dinheiro, mas Deus pode abrir outras portas para você. Às vezes é o trabalho que você está precisando, às vezes é o aumento de salário que você está tanto almejando, às vezes é diversas coisas que você quer. Às vezes é um exame que você precisa de conseguir pelo SUS e você não está conseguindo, porque às vezes é caro e você não tem dinheiro para pagar. Diversas situações que você precisa todos os dias da provisão de Deus. Amém? Então mesmo que você não tenha, vem aqui na frente e deposita a sua fé aqui no gasofilácio. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, colocamos, meu Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença. Colocamos, meu Deus, essa semana que se inicia, esse mês que está se iniciando, meu Deus, diante do Teu altar. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir as portas, meu Deus, daquilo que precisamos. Que o Senhor possa, meu Deus, encher as nossas despensas. Que o Senhor, meu Deus, não venha deixar faltar nada, meu Deus, na nossa despensa, na nossa casa, meu Deus, na nossa família. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir a porta para aquelas pessoas que estão precisando do trabalho. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir a porta, meu Deus, daquelas pessoas que estão precisando do aumento de salário. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos honrando, meu Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que nós estamos precisando, meu Pai. Que o Senhor tome a frente, meu Deus, de tudo aquilo que nós, meu Deus, colocamos na Tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, estar na direção de todas as coisas. É o que oramos, meu Deus, nessa noite. E Te agradecemos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Iniciarmos a palavra. Quem está nos visitando nessa noite, levanta a sua mão, por favor. Ali tem uma visita, Deus abençoe vocês duas. Tem mais alguém? Ali tem. Ali está a mãe do nosso Kleber, isso? Deus abençoe, seja muito bem-vinda, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?
Aleluia. Vamos dar início então à nossa pregação desta noite. Tem um pedido de oração aqui. Oração pela irmã Quilulice. Está com crise de asma. Quando o culto acabar, vai para o hospital. Quem que é a irmã que está aqui, irmã Quilulice? Está lá, irmã Quilulice. Vamos orar por ela. Vamos estender nossas mãos para a irmã Quilulice agora, no nome de Jesus. Aleluia. O esposo dela, coloca a mão sobre ela. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos pela irmã Quilulice. E nós repreendemos agora essa enfermidade no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E a tua palavra diz, ó Pai, que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E nós repreendemos essa enfermidade agora, em nome de Jesus. Dizemos, sai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo de João. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Diga assim: a pedra da entrada tinha sido removida. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. E nós estamos nesta noite incumbidos, Senhor, com essa responsabilidade de ministrar ao coração da Tua igreja, Senhor, esta palavra. E eu creio que o Senhor já fez, ó Deus, tudo o que nós precisamos na cruz do Calvário. E nós vamos nessa noite tomar posse, ó Pai, desta certeza, destas bênçãos, ó Pai, trazida por nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aqui nós estamos, ó Pai, para ouvir a Tua voz nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala exatamente do momento da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, juntamente com outras Marias, foi ao sepulcro no domingo de manhã para ver, ou levar ali alguns óleos, perfume. Mas quando elas chegaram, o que elas encontraram? A pedra estava removida. Se a pedra estava removida, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Diga comigo: Jesus ressuscitou. E esta obra de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós bênçãos inexplicáveis. A morte e ressurreição de Cristo trouxe para nós muitas maravilhas. A Bíblia diz que nós estávamos condenados. Nós já nascemos do pecado por causa de Adão, por causa de Eva. O pecado veio passando por gerações, e nós também fomos atingidos por esta maldição do pecado, mas Cristo nos resgatou da maldição do pecado. Então, quando nós vemos o simbolismo da pedra que tampava o túmulo de Jesus, essa pedra representava a pedra que nos impedia de enxergarmos a luz. Diga comigo: enxergar a luz. A luz é Cristo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido. Se a pedra não tivesse sido removida, nada teria acontecido. Por que hoje nós estamos aqui adorando a Jesus? Porque a pedra foi removida e Jesus ressuscitou. Aleluia! Então a pedra, muitas vezes, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes existem pedras que podem impedir nós de ver Cristo, de ver o brilho de Cristo. A pedra tampava o túmulo, a pedra não deixava que a luz saísse. Muitas vezes também, trazendo para o nosso entendimento hoje, usando a pedra assim como algo que atrapalha nós de chegarmos a Cristo. A pedra atrapalha nós de enxergarmos a luz. Muitas dificuldades às vezes acontecem. Muitas decepções às vezes no nosso dia a dia. É como se fosse uma pedra. Uma pedra que impede nós de enxergarmos a luz.
Mas quando nós vemos a obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele trouxe para nós, juntamente com a sua saída do sepulcro, Ele trouxe para nós descanso, Ele trouxe para nós esperança, Ele trouxe para nós descanso, vida nova, vitória sobre a morte, aleluia. Então, quando a pedra foi removida, abriu um leque de oportunidade para mim e para você. Por causa que a pedra foi removida, nós estamos aqui hoje, amém? Nós estamos glorificando o Senhor Jesus, porque os nossos pecados foram perdoados. Ele pagou os nossos pecados. Quando ressuscita dentre os mortos, quando a pedra é removida, todo o embaraço foi tirado da nossa frente, toda a maldição do pecado foi tirada da nossa frente. Agora o pecado não tem mais poder sobre você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas agora Jesus nos perdoou, então a morte não tem mais domínio sobre nós, a morte não tem mais domínio sobre você, porque a pedra foi retirada, aleluia. O que mudou para nós após a pedra ser removida? O que mudou? Em primeiro lugar, a pedra foi removida para recebermos perdão. Diga comigo, perdão. A pedra foi removida para nos conceder perdão. Como eu disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria como o Buda, seria como Maomé, os deuses que as pessoas seguem por aí. Mas o nosso Jesus, segundo as Sagradas Escrituras, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia. A pedra não pôde deter. A Bíblia diz lá em Mateus, se não falha a memória, que um anjo do Senhor desceu naquele lugar, e um terremoto aconteceu naquele lugar, e a pedra saiu da frente do sepulcro, aleluia. E a Bíblia fala em Mateus que o anjo do Senhor assentava sobre a pedra, esperando Maria chegar e contar para ela a novidade: Jesus não está mais aqui. Por que procura aquele que já ressuscitou? Por que você procura alguém que já não está mais entre os mortos? Ele vive para sempre, aleluia. Então Ele nos deu o perdão, querido, porque nós éramos condenados, sim, nós estávamos perdidos, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos, para comprovar essa veracidade, Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esta era a realidade, esta era a realidade de nós, enquanto nós não encontramos Jesus. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, essa história mudou, porque agora nós podemos dizer: eu busco a Deus, sim, nós buscamos a Deus, aleluia. Enquanto o pecado está impregnado em alguém, esta pessoa não tem força para glorificar a Deus, mas o pecado foi perdoado na cruz do Calvário. E por isso que você e eu hoje nós temos o prazer de dizer: aleluia, aleluia, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele ressuscitou, Ele me deu o perdão, Ele me deu a garantia de uma vida eterna, porque a pedra foi retirada, aleluia. Paulo cita esse texto do Antigo Testamento para reforçar que a condição do pecado é universal. Jesus perdoou os pecados de todos aqueles que creem, não só dos judeus, mas de todos aqueles que creem, aleluia. Ele entregou o seu corpo como sacrifício em nosso lugar. Quem deveria estar na cruz era eu. Quem deveria estar na cruz é você. Mas Jesus, Ele foi no meu lugar, Ele foi no seu lugar, porque nós não suportaremos aquela condição. Mas a pedra, querido, foi retirada. Ele foi, morreu, mas a pedra foi retirada e Ele vive para todo sempre. Nós sabemos, querido, que nós não suportaríamos. Nós sabemos que Ele sofreu no nosso lugar. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
pecador. Então Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecador. Por isso que esta frase é verdadeira. Ele entregou o seu próprio corpo por mim e por você. Pastor, por que você está trazendo essa palavra? Porque hoje é o dia de ceia. É um dia de nós relembrarmos a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tem coisa mais maravilhosa do que você relembrar de quem você era e de quem você é hoje. Hoje você é filho amado do Pai. Vocês têm os seus pecados perdoados na cruz do Calvário. Hoje o diabo não tem mais domínio sobre você. O pecado não pode te dominar mais se você crê no Senhor Jesus. Se você crê que foi liberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Nós podemos dormir em paz porque os nossos pecados foram perdoados. Ele entregou o seu corpo. Todos os nossos pecados Ele levou na cruz. Nós estamos livres de todos eles, se nós crermos. Você crê? Diga amém. Você crê que seus pecados foram perdoados? Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim o apóstolo Pedro: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que interessante. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas de Jesus, você foi curado, foi restaurado. Pelas feridas de Jesus, você foi enxertado juntamente na família de Deus. Aleluia. Hoje você não é apenas uma criatura, você é filho amado do Pai, herdeiro juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Que maravilha nós entendermos esta verdade no nosso coração. Tudo isso porque Jesus ressuscitou. Porque a pedra foi retirada, porque Deus agiu com poder. Aleluia. A pedra foi removida para que pudéssemos experimentar a verdadeira liberdade. Diga comigo, liberdade. Para que nós pudéssemos experimentar a alegria da salvação e a esperança de uma vida eterna. O que nós mais esperamos é a vida eterna. A compreensão básica ou mais profunda é a vida eterna. Porque Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nós estamos aqui por um período, nós sabemos disso. Nós já vamos para casa daqui uns dias. Daqui uns dias nós já vamos para casa. Nós estamos em uma viagem, navegando por essa terra. Mas daqui um dia nós voltaremos para casa, encontraremos o Pai. Eu quero dar um abraço nele, se eu puder, um abraço em Cristo Jesus e dizer: obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar, por ter sofrido em meu lugar, por me dar a certeza da minha vida eterna. Tudo isso, querido, porque a pedra foi removida. Pense nisso. Se a pedra não tivesse sido removida, nós não teríamos esta certeza. A pedra foi removida para restaurar nossa comunhão. A pedra foi removida para renovar nossa esperança, revelar a vitória da vida sobre a morte. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. E a Bíblia diz que quando Jesus vier nas nuvens, quando as trombetas soarem, aqueles que morreram já em Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão com Jesus nos ares. E aqueles que estiverem aqui com seus corpos ainda terrenos, os seus corpos serão transformados. Tudo isso nós ganhamos de presente. Cristo nos deu para nós esta certeza da vida eterna. Por isso, querido, que a pedra foi removida para restaurar a nossa comunhão, a certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. A pedra foi removida e com ela toda a condenação caiu por terra. Aleluia. O diabo às vezes tenta colocar na sua mente que você é condenado, que você não tem jeito, que você nasceu para perder, que a sua vida aqui na terra é só desgraça, desculpa a palavra feia,
que a sua vida aqui na terra não tem jeito, mas a palavra de Deus diz para nós que Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Oh, glória a Deus! Nós temos a certeza, querido, de que a nossa vida pode ser mudada. A nossa vida pode ser transformada através do momento que eu entrego a minha vida para Jesus completamente. Ele muda todo o cenário de destruição, Ele muda todo o cenário de derrota, Ele coloca uma perspectiva de vitória na sua vida, Ele coloca em você perseverança. Você começa a lutar por aquilo que é bom, aquilo que é mal você vai deixando de lado, porque o Espírito Santo nos ajuda a caminhar no caminho reto, no caminho santo, porque Ele é santo, aleluia. E a Bíblia disse: sede santo, porque Ele é santo. A cruz nos dá isso, a certeza, a remoção da pedra. A pedra foi removida e caiu por terra toda a nossa condenação. Em segundo lugar, meus irmãos, por que a pedra foi removida e qual o benefício que nós recebemos disso? O primeiro, nós falamos do perdão. Diga comigo, perdão. Somos perdoados. Em segundo lugar, nós temos a garantia também do poder de Deus agindo em nosso favor. Diga comigo, poder de Deus agindo em meu favor. Deus está agindo por vocês 24 horas. Deus começa a agir na sua vida desde quando você levanta, desde quando você começa a tomar o seu cafezinho. Deus já está agindo, aleluia. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas com os olhos da fé você pode perceber que tudo aquilo que acontece na sua vida, existe uma mão de Deus te protegendo, te guardando, te livrando, te direcionando, aleluia. Deus provou isso quando Ele ressuscita Jesus Cristo da cruz do Calvário, com poder. Em Mateus 28, versículo 2, diz assim: e houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra, aleluia, e assentou sobre ela. Poder de Deus agindo sobre o seu filho. E quem nós somos? Filhos. E significa que também, por nós, toda pedra será removida. Diga comigo, toda pedra será removida. Aleluia. Da mesma forma que o Senhor nosso Deus agiu com o seu Filho amado, primogênito, unigênito, retirando aquela pedra, permitindo que ele agora saísse daquele túmulo, Ele faz comigo e faz com você também. Ele retira toda a pedra, tudo aquilo que atrapalha, porque Ele é Deus ontem, Deus hoje, Deus eternamente, aleluia. Ele age com poder, nada é impossível para o Senhor. Deus continua agindo com o mesmo poder sobre as nossas vidas. Se for preciso mais um terremoto, Ele faz. Se for preciso Ele mover céus e terra, Ele faz por amor a você, por amor a mim. Eu preciso crer nesse amor, eu preciso entender a intensidade do amor de Deus. Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele não permitirá que nenhuma pedra atrapalhe a sua visão. Ele não permitirá que nenhuma pedra de tropeço atravesse o seu caminho, mas Ele, o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus, Ele vai destruir toda a obra do mal. Ele vai desmiuçar toda pedra que tenta atrapalhar a sua família, que tenta atrapalhar esta igreja, que tenta atrapalhar a sua vida. O nosso Deus continua agindo da mesma forma, aleluia. E nós veremos os milagres do Senhor acontecendo em cada família aqui na igreja, porque eu creio num Deus de vitória, eu creio num Deus que age sobrenaturalmente, aleluia. Ele não mudou, aleluia. Nós precisamos, querido, entender que nós temos essa garantia do poder de Deus agindo sobre nós. Deus continua agindo, aleluia. Isaías capítulo 45, versículo 2, Deus continua agindo, diz assim: irei adiante de você, aleluia. Olha que texto maravilhoso. Irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos. Deus está indo à frente, fazendo o que, irmãos? Endireitando os caminhos tortuosos, aleluia.
quebrarei as portas de bronze. Aleluia. Pega para você essa palavra. E despedaçarei as trancas de ferro. É meu Deus Todo-Poderoso. Ele age com poder. Aleluia. Um terremoto aconteceu, a pedra saiu do sepulcro, Jesus ressuscitou, aleluia, e nós temos a garantia que o mesmo Deus que agiu com poder ali, Ele age com poder aqui, Ele age com poder na sua casa, Ele age com poder aonde você estiver, aleluia. Nós temos essa garantia pela palavra. Salmo 97, versículo 5 diz assim: os montes se derretem como cera diante do Senhor. Os montes derretem como cera diante do Senhor. Diante do Senhor toda a terra. Não há nada que impeça o agir de Deus. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir. É esse Deus que nós servimos. É esse Jesus que nós servimos. O Jesus que garante na sua palavra que Ele estaria conosco, abrindo os caminhos, tirando os caminhos tortuosos, quebrando toda a porta de bronze, despedaçando toda a tranca de ferro. O diabo não tem poder. O diabo não tem poder sobre as famílias desta igreja. Diga assim, amém. Repete comigo, o diabo não tem poder sobre a minha família. Diga mais uma vez, o diabo não tem poder sobre a minha família. Diga assim, Jesus, Ele me garante esta vitória. Aleluia. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Ele garante para nós essa bênção. Ele está conosco, garantindo e agindo. A pedra do túmulo de Lázaro também foi removida. A pedra do túmulo de Jesus foi removida. Isso mostra que toda pedra que atrapalha a sua vida pode também ser removida. Isso mostra para mim e para você que toda pedra pode ser removida. O diabo não cansa. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, querendo jogar uma seta. Mas a Bíblia diz para nós que o Senhor desmiuça toda pedra, o Senhor despedaça toda pedra, o Senhor combate com mãos poderosas, mãos fortes. O diabo não tem poder sobre a sua família, aleluia. O diabo não tem poder sobre esta igreja. E nós vamos começar a profetizar estas bênçãos sobre esta igreja, sobre a sua família. Nós vamos dizer para Satanás que a vez dele aqui acabou, ou melhor, nunca houve, nunca haverá e jamais ele vai atingir alguém nesta igreja, porque o Senhor é por nós e pelejando Deus ninguém impedirá, aleluia. Nós vamos levantar como o exército do Senhor nesta igreja, nesta cidade. Vamos ganhar muitas almas para o Senhor nesta cidade. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Porque Ele nos deu esse poder. A pedra não pode te impedir. A pedra foi retirada. Salmo 37, versículos 5 e 6 diz assim: entregue os seus caminhos ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Por que nós somos inocentes? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ei, mas para isso eu preciso fazer o quê? Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os seus pensamentos ao Senhor. Entrega toda a sua ansiedade ao Senhor. Entregue para Ele. Confia nele, Ele tudo fará. Isaías 43, 16 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho através do mar, uma vereda pelas águas violentas. Vejam, estou fazendo coisas novas. Veja, estou fazendo coisas novas, aleluia. Ela já está surgindo. Diga comigo, ela já está. Diga, ela já está surgindo pela fé. Você não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
É palavra profética. É palavra profética. Deus já está agindo, assim diz o Senhor. Ele abre caminho, Ele abre porta, Ele despedaça a pedra. Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai te desamparar. Aleluia, aleluia. Essa é a promessa de Cristo para mim e para você. Eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito Santo está aqui. Você sente a presença dele? O Espírito Santo está aqui falando no seu coração. Às vezes as lágrimas querem sair nos seus olhos. É o Espírito Santo convencendo você de que Ele está cuidando dos detalhes. Aleluia. Às vezes vem aquele momento de alegria. É o Espírito Santo despertando em você. É verdade. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. O Espírito Santo que convence nós do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo também nos mostra que o amor do Pai é grande demais. Aleluia. O amor do Pai por nós é muito grande, ao ponto de Ele entregar o seu próprio Filho para morrer a morte que era minha, a morte que era sua. Mas Ele não ficou no sepulcro. Diga comigo, Ele não ficou no sepulcro. Aleluia, a pedra foi removida. A pedra foi removida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus abre caminho onde não há saída. Deus abre caminho onde não há saída. Colocaram aquela pedra no túmulo de Jesus, pensando assim, agora acabou. O mestre agora foi enterrado. Não vai fazer mais milagre. Não vai mais multiplicar os pães. Os fariseus e saduceus pensaram, acabamos com o trabalho desse mestre. Esse judeu chamado Cristo. Acabamos com ele. Colocaram uma pedra grande no túmulo de Jesus. Mas eles não sabiam do poder que vem do alto. Aleluia, aleluia. O poder de Deus é grande. Um terremoto desceu naquele lugar, segundo Mateus. Ele despedaçou, tirou aquela pedra do túmulo. E agora, querido, Jesus sai dali e glorifica a Deus e aparece para os discípulos. Por um período de 40 dias ele fica na terra ainda, aparecendo para muitas pessoas, dizendo, eu ressuscitei, eu conquistei para vocês a vida eterna, eu conquistei para vocês o direito de serem chamados filhos de Deus, aleluia. Ele conquistou para nós, aleluia, aleluia. Ele teve tanta misericórdia que teve um que duvidou. Jesus apareceu 2 vezes, apareceu de novo para Tomé e diz, Tomé, veja nas minhas mãos, Tomé, as marcas dos cravos, veja na minha mão, nos meus pés, no meu lado o furo, Tomé, sou eu mesmo, Tomé, eu ressuscitei, aleluia. Querido, isso alegra o nosso coração, porque agora nós temos a certeza que a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra os principados e potestades, mas a Bíblia diz que Deus já venceu na cruz toda a artimanha de Satanás, todo o poder das trevas foram derrotados na cruz do Calvário. Hoje você só precisa professar, dizer, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e o diabo fugirá de vocês. O diabo fugirá de nós quando nós professamos, é Jesus que morreu e Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Existem os demônios, mas os demônios não têm poder sobre os filhos de Deus. Os demônios não têm poder sobre os filhos de Deus, porque nós carregamos a presença dEle. O Espírito Santo está em nós. O diabo pode até lançar algumas setas, mas a partir do momento em que você tomar uma decisão, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu não aceito nenhum artimanho de Satanás na minha vida, eu não aceito nenhuma seta maligna, eu repreendo o nome de Jesus, querido. Essas palavras faz o diabo fugir de nós. A Bíblia diz claramente que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Por isso que você tem que clamar, o sangue de Jesus tem poder. Você tem que clamar, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Qualquer momento que você estiver passando alguma perturbação, qualquer momento que o diabo estiver tentando você, jogando pensamentos maus, qualquer momento, é só você clamar Jesus. É só você clamar a Jesus.
Ele vai ao seu encontro. Ele envia o teu anjo para te ajudar, para guerrear para você. Aleluia. Deus abre caminhos onde não há saída. Remove pedras. Abre o mar. E faz nascer o novo. Ele faz nascer o novo. Deus nos encoraja nessa noite. Deus encoraja você. Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Por onde você andar, Ele estará com você, Ele estará comigo. Nenhuma seta do mal pode te atingir, nenhuma cilada do diabo pode te pegar, porque Deus está com você. Aleluia. Isso que nós conquistamos quando a pedra foi removida, quando Jesus saiu do sepulcro. Agora, querido, eu tenho esta certeza: Ele está comigo, Ele está com você. Aleluia. E ninguém pode tirar isso da minha mente, ninguém pode tirar isso da sua mente. Jesus é o meu Senhor, e eu vou aguardar a vinda dEle, no nome de Jesus. A presença de Deus remove o medo e fortalece a nossa fé diante das pedras da vida. Quem aqui já sofreu pedradas? Levante a mão. Só eu? Quem já não sofreu pedradas? Pedradas da vida. Quando falo pedradas da vida, situações difíceis que aconteceu na sua vida, sua família. Todos nós passamos por algum tipo de enfermidade, de luta, de problema. Mas, querido, a presença de Deus remove o medo. A presença de Deus fortalece a nossa fé diante dos problemas da vida. É por isso que Ele ressuscitou, para nos dar essa esperança. Aleluia. Em terceiro lugar, a pedra foi removida, e junto com ela, toda escravidão foi removida. Diga comigo: toda escravidão foi removida. Diga: sou livre. Aleluia. Você é livre, nós somos livres, aleluia. Não existe mais nada que nos prende nesta terra. Nós somos livres, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da circunstância, porque nós temos uma certeza, aleluia. Jesus, eita glória, juntamente com a sua saída daquele túmulo, da remoção daquela pedra, Ele trouxe consigo também a remoção de todo o medo. E o primeiro medo que Ele tirou de nós, o primeiro medo que Ele levou sobre si também, é o medo, ou melhor, a escravidão do pecado. Diga: a escravidão do medo, perdão. A escravidão do medo. Ele levou sobre si a escravidão do medo. Você não pode ter medo. Quem tem medo de morte, diga amém. Vixe, ninguém ficou quieto. Nós não podemos ter medo da morte. Porque a morte... Escuta bem isso aqui. Às vezes eu sou taxado como doido quando falo isso. A morte para o cristão é vida. Sim ou não? A morte para o cristão é vida. A morte para o cristão é um passaporte para a vida eterna. Então a morte não pode te assustar. Você tem que viver. Cuidar da sua vida, sim. Cuidar da sua saúde, sim. Mas viver despreocupado, tranquilo, relaxadamente. Porque Deus cuida de tudo. Quando chegar o meu tempo, quando chegar o seu tempo, vai acontecer. E aleluia, aleluia. Porque eu vou estar com Ele, eu vou visitar Ele. Eita glória, como é bom chegar lá e encontrar Jesus, encontrar os discípulos, encontrar aquela galera toda que já foram. Eu quero dar um abraço em todo mundo, glória a Deus, aleluia. Então não precisa ter medo da morte, para quê? Cristão não pode ter medo da morte, com todo o coração. Não estou falando para você se relaxar agora e não tomar mais remédio, não toma remédio. A escravidão do medo. Cristo nos liberta do medo e nos dá coragem e confiança no Espírito Santo. A nossa confiança vem através do Espírito Santo. Apóstolo Timóteo diz isso, lá no capítulo 1, versículo 7. Olha o que o apóstolo Timóteo diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Deus não nos deu espírito de medo. É por isso que Ele levou sobre si toda a escravidão do medo. Agora você serve a Cristo. E quando eu falar assim, livre da escravidão do medo, você tem que sair daqui e voltar lá no século I. No século I, onde os cristãos eram colocados vivos dentro de coliseus para ser comidos por leões. E a Bíblia não fala detalhes, mas os historiadores, principalmente Flávio Josefo, vai dizer que as famílias, elas ficavam quietas, elas não se moviam, elas cantavam, às vezes, segundo os historiadores, elas louvavam a Deus. Por que elas tinham tanta confiança? Não tinham medo, porque aquelas famílias do século I, isso é muito importante, elas viram Jesus como nós estamos nos vendo agora. Então elas tinham muito mais confiança de que a morte faria eles encontrar com Cristo, estaria perto de Cristo. Então elas não tinham medo da morte. Mas não é só da morte que o cristão não tem que ter medo. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele levou toda a escravidão do medo. O medo de falar da palavra dEle. O medo de às vezes tomar uma decisão. O medo de tomar frente de alguma coisa. Nós não podemos ter medo, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Um espírito de poder, de coragem. Você tem coragem através do Espírito Santo. Quem que capacita? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. Outra escravidão que Ele nos livrou, a escravidão do vício. Ele levou sobre si toda a escravidão do vício. Aqueles que creem no Senhor Jesus, todo o vício sai, porque o nome do Senhor tem poder. Aleluia! Jesus tem poder para tirar todo o vício. A escravidão do vício. Em Cristo temos autocontrole, liberdade do domínio do vício em Cristo. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está dizendo o quê? Que aquele que tem Cristo não é dominado pelo vício. Você pode sim, mas você não pode ser dominado. Você não pode ser dominado. Se a palavra de Deus está dizendo que você não pode fazer ou tomar ou beber ou comer alguma coisa, você não vai fazer porque você não é dominado por isso. Você não se deixa dominar. Então o espírito do vício, a escravidão do vício não tem poder sobre você. Por quê? Porque Cristo levou sobre Ele toda a escravidão, todos os nossos pecados, todos os nossos medos. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que o Senhor Jesus, Ele está alertando nós nesta noite. Olha, filho, se você ainda é escravo do vício, você precisa entregar a sua vida para mim. Você precisa confiar na minha direção, confiar naquilo que eu tenho para você, porque eu já levei na cruz, eu já retirei toda a maldição do pecado. O que você precisa é crer, você confessar a Cristo como seu Salvador e deixar que o Espírito Santo faça uma limpeza completa no seu interior. Outra escravidão que Ele tirou, a escravidão da impureza. Diga comigo, impureza. Ele levou sobre si toda a escravidão da impureza. Quando eu falo que Ele levou sobre si, levou para aqueles que crêem. Todos aqueles que crêem recebem a libertação. Todos aqueles que creem são livres da escravidão, do vício, do medo e agora da impureza. A impureza, querido, Cristo nos liberta para honrar o nosso corpo, como templo do Espírito Santo. Diga comigo, meu corpo, bem forte, meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Nenhuma impureza pode dominar você. Nenhuma escravidão da impureza pode dominar você. 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, versículo 18: fujam de toda imoralidade sexual. Fujam de toda imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Aleluia! O seu corpo é santuário do Espírito Santo.
É por isso que enquanto você está sendo escravo da impureza, você não está adorando a Jesus. Você está adorando a Satanás e seus anjos. É por isso que você precisa entregar-se completamente, deixar Cristo fazer a limpeza no seu coração, a limpeza na sua mente. Sabe por quê? Porque Jesus, quando a pedra foi retirada também a escravidão da impureza. Você precisa ser liberto da impureza, você precisa ser liberto da escravidão do pecado sexual. Você tem que ter sexualidade ou prazeres somente pela sua esposa, pelo seu esposo. Você tem que ter prazeres sexuais, sim, mas somente para quando você se casar. Diga comigo, quando eu me casar. Eita glória! Fala, Jeová! Nós precisamos, querido, entender que nós somos libertos da escravidão. Amém? Você precisa viver isso. Esta é a verdade do Senhor para nós. Aleluia! Esta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós queremos encontrar Jesus nos ares, eu preciso andar com esse pensamento. Se eu quero sentir a presença de Deus, se eu quero ter a unção de Deus na minha vida, eu preciso fugir da escravidão da impureza. Eu preciso fugir da escravidão do medo, do pecado. Eu preciso também fugir da escravidão do domínio do inimigo. O inimigo também tenta nos escravizar, mas Jesus levou sobre si toda a nossa escravidão, a nossa escravatura. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da impureza. Você não é mais escravo da mentira. Você não é mais escravo da falta de perdão. Você é liberto por Cristo. Você é liberto por Cristo. Toma posse dessa verdade em nome de Jesus. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso significa que a escravidão do domínio do inimigo saiu. Você não é mais escravo do domínio do inimigo, que o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Eu lhe dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Aleluia! Nada lhe fará dano algum, porque nós fomos livres da escravidão. Nos tirou do domínio das trevas e nos colocou no reino da luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 4. Diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e perdão dos pecados. Aleluia! Vocês compreenderam esta palavra? Nós fomos libertos da escravidão. Juntamente com a retirada da pedra, foi retirada também a escravidão que nós estávamos. Nós estávamos escravos do medo, escravos do pecado, escravos da impureza, sendo dominados pelo diabo e seus anjos, mas agora Cristo nos resgatou, aleluia, e nós somos livres para a glória de Deus. Hoje temos liberdade para entrar na presença de Deus. Hoje nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Temos agindo sempre ao nosso favor o poder de Deus, por causa que a pedra foi removida, porque Jesus ressuscitou. Há um poder de Deus agindo sobre você. Há uma bênção de Deus para você. Por causa que a pedra foi removida, toda a escravidão foi tirada de você. Agora, segundo a palavra, você, entre aspas, escravo de Cristo. Mas é uma escravatura que não te condena. Ela te dá a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você entende por que a cruz? Você entende por que a pedra foi removida? Por que a pedra foi removida? Para nos garantir a vitória. A pedra foi removida para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono de Deus. A pedra foi removida porque Deus, Ele nos ama de uma tal maneira. A pedra foi removida para que o meu nome e o seu nome fosse escrito no livro da vida. A pedra foi removida
para que você pudesse pisar em escorpiões, em demônios, e dizer: sai para lá, que agora eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. A pedra foi removida para te dar autoridade sobre os principados e potestades. A pedra foi removida para que você fosse um homem e uma mulher próspera na terra. A pedra foi removida para que você pudesse ser homem e mulher ricas, sim, ricas, e pudesse ajudar muitas pessoas nessa terra. A palavra do Senhor diz que Ele não nos chamou para sermos escravos do medo. E o medo às vezes leva nós à falência. Mas Jesus nos levou à liberdade. Ele está dizendo para você: tenha coragem. Tome posse da sua bênção, vai avante. Coloque Deus à frente. Porque a pedra foi removida. E junto com a remoção da pedra, todo o medo foi removido. Você é livre, aleluia. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Quero que você agora comece a pensar nessa palavra, você que está e ouviu e entendeu essa palavra. Você vai ter 2, 3 minutos agora. Você pode começar a cantar. Você vai começar a orar por você mesmo agora. Nesse primeiro momento você vai orar por você mesmo. Você vai começar a clamar pela sua vida. Dizer: Senhor, me dê mais da tua presença. Me dê mais dessa verdade sobre o meu coração. Começa a orar, começa a falar com Ele. Pode orar em voz alta. Você tem autoridade no mundo espiritual. Remova essa pedra. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Ele vai fazer o milagre na sua vida. Queria ver se começa a orar. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo. Minha vida, verdade, meus sonhos cancelar.
adoração, vamos agora participar da ceia do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar você a participar da ceia, os irmãos que vai servir a ceia. Os irmãos da liderança podem vir aqui. Aleluia, continue nessa mesma adoração. Continue nessa mesma adoração. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia, você veio adorar a Ele. Você tem a certeza que toda pedra foi removida. Tudo aquilo que te atrapalhava foi removido. Aleluia. Você tem a certeza em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
cálice e o pão nessa noite. Depois nós vamos ler a Bíblia e já tomarmos a ceia do Senhor nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos perceberam que eu gosto sempre de interagir, né? Minha esposa também tem que trabalhar. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós ungimos, Senhor, o pão e o cálice, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. E quando, Pai, nós participarmos, Senhor, nós possamos ser curados, restaurados, transformados, Senhor. Que haja um mover de cura neste lugar, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Que possamos tomar posse da Tua palavra. Eu uso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes ensinei, entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Antes de nós tomarmos o pão e o cálice, nós sabemos que este momento é o momento de nós trazermos a nossa mente, né? Tudo aquilo que Jesus fez por nós. Todo o nosso pecado já foi perdoado quando nós pregamos aqui nessa noite. Esse é o momento de nós nos alegrarmos. Não é o momento de ficar lembrando de pecado. Lembra da vitória. Lembra da vitória na cruz do Calvário. E dê glória a Deus. Amém? Não fique lembrando de coisa ruim. Lembra de coisa boa. Jesus perdoou os nossos pecados. Você glorifica o nome do Pai. Porque Ele levou sobre si. Amém? Alguém ficou sem pegar o pão e o cálice? Por favor, levante a mão. Todos pegaram? Amém? Então vamos todos agora participar do pão do corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Do mesmo modo, depois cear também pegou o cálice. Pega o seu cálice, levanta para cima assim. Pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Aleluia. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Aleluia. Todos juntos vamos participar do sangue de Cristo. Agora você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Agora você pode adorar ao Senhor. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar. Você pode agora alegrar-se, porque Ele levou sobre si. A pedra foi retirada. Pegar com o seu irmão do seu lado, 2 ou 3, vamos orar uns pelos outros agora para encerrarmos. Quero chamar aqui à frente. Quero chamar aqui à frente a Matafia. Matafia vai estar esperando o resultado dos exames, né? E nós queremos o poder de Jesus Cristo sobre a vida dela. Ela está um pouco preocupada, mas eu quero dizer para ela que Jesus já está na frente. Amém? E esse exame vai dar negativo no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar. Pedir a pastora para estar orando com ela aqui. A Matafia pode descer ali, por favor. Mais alguém junto com a Matafia vai orar com ela. E agora você vai orar uns pelos outros. Você vai pegar quem está do seu lado aí, abraçar ou pegar na mão. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai ministrar na vida do seu irmão as bênçãos do Senhor. Amém? Pode ser em família, não tem problema. Você vai usar o dom que você tem. O dom que você tem. Deus te deu o dom. Amém? Para orar, para abençoar a sua família. Aleluia. Deseja para ela uma semana abençoada. Deseja para ela vida longa, vida
responderá. Eu tenho certeza que Jesus está ouvindo a sua oração. Junte-se com alguém. Quem está sozinho, junte com alguém aí. Junte com alguém, por favor. Vamos orar uns pelos outros, no nome de Jesus. Alguém junto ali com o nosso Paulinei. Olha lá, vamos dizer, vai lá com o Paulinei. Isso, não fique sozinho não. Fique sozinho não. Vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Você não sabe o poder que tem isso. Aleluia. O poder que Deus colocou sobre a sua vida. Oremos uns pelos outros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta semana, Deus vai operar milagres na vida dessas famílias. Esta semana, Deus vai surpreender muitas famílias aqui. Aleluia. Você sabe por quê? A pedra foi removida. Nós somos livres em Cristo. Aleluia. Nada é impossível para Ele. Aleluia. 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 Vamos encerrar o nosso culto. Declara assim: Jesus, Tu és a minha luz, Tu és a minha torre forte, Tu és a minha raiz, Tu és o meu Rei, o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Pai, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome por esse culto maravilhoso, pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Nós Te agradecemos pelos milagres que aconteceu aqui nessa noite. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e Seu amor dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus, leva os Teus filhos em paz. Dê uma semana cheia de vitória, uma semana abençoada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarda os Teus filhos nas estradas, guarda os Teus filhos nas fazendas, guarda os Teus filhos nas chácaras, nos sítios, nas casas, nos comércios. Guarda os Teus filhos, ó Pai, livre de todo mal. Nós oramos, nós cremos na vitória no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, reforçando aqui a oração pela nossa irmã da filha. Deus, o resultado, ó Deus, vai ser segundo a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós oramos e nós abençoamos. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo e a consumação do Espírito Santo esteja